Eu tô aqui bem de pertinho, porque eu tenho algo íntimo a compartilhar. Na verdade, eu tenho um processo pra contar pra vocês, mas não é um processo judicial, é um processo meu que foi intenso e pesado e doloroso. Fizeram perguntas pra mim na minha caixinha sobre como foi o meu processo de aprovação do exame da OAB, pra eu poder de fato ser advogada. E eu disse que teria que fazer um vídeo, né? Porque uma história não seria capaz de caber tudo que aconteceu, né? Então, eis-me aqui pra eu contar pra vocês o que é que de fato aconteceu e como foi. Até porque tem estudantes de direito aqui nesse perfil. Quem me fez a pergunta foi um estudante de direito. Quem estiver vivendo o processo, seja perseverante, porque tem um tempo determinado pra tudo. E o meu foi bem mais distante do que eu esperava. E eu não imaginava tanto empecilho, tanta dor, tanto trauma, tanta confusão igual teve. Eu vou tentar ser o mais breve possível e sem muitos detalhes, porque seria conversa para mais de horas, né? E aqui não é possível. Mas em resumo, não sei a faculdade de vocês, mas na minha, a gente poderia já apresentar o TCC no nono período. O ano de 2022 foi o meu último ano de faculdade. Então eu defini. Já tinha começado a estudar para a OAB, né? São duas fases, você precisa passar na primeira. São 80 questões fechadas, você precisa acertar 50%. Caso você consiga essa aprovação, você passa para a segunda fase, que você vai escolher uma área específica e você precisa saber tudo sobre ela, né? Aí vão ter 8 questões abertas, discursivas, mais uma peça processual. Ele te dá um caso prático e você vai fazer. Então eu já vinha me preparando para a primeira fase, só que eu parei para fazer o meu TCC no nono período, que foi de fevereiro a junho. Assim eu fiz. Fiz o meu TCC, que inclusive quem tiver interesse, eu fiz um e-book sobre o tema, que é Análise Jurídica de Conto de Fadas da Cinderela, tá aqui na minha bio. E apresentei e deu tudo certo. Eu falei, amém, glória a Deus, agora eu vou poder focar, de fato, na minha prova da OAB, que aconteceria em outubro de 2022, no meu último período, a primeira fase, e caso eu passasse, a segunda fase seria em dezembro de 2022. Então, no meus planos seria, vou colar grau em janeiro de 23, já com a aprovação na OAB, e depois já vou poder advogar, e assim que vai ser. Esses eram os planos que eu tinha pra mim, né? Só que eu não contava com o que vinha depois. Então, vamos lá. Em outubro de 2022, foi a minha primeira fase da UAB. Em outubro de 2022, eu passei no processo seletivo para trabalhar no escritório de Juazeiro. Então, em outubro de 2022, eu me mudei da minha cidade, Pilar, para Juazeiro para poder trabalhar. E assim foi, a vida mudou totalmente, do dia para a noite. Por mais que tenha sido para uma cidade próxima, a minha rotina mudou, porque o meu horário de trabalho era das 8 às 12 horas, das 14 às 18 horas, e ia para a faculdade das 19 às 22 horas. Então, não tinha tempo para nada. E o tempo que eu tinha para estudar ainda não era suficiente para a aprovação da segunda fase de uma prova da UAB. Então eu estava muito ciente disso. Eu estava fazendo o que eu podia, estava dando ali o meu mínimo, mas aquele mínimo era o meu máximo. Em novembro de 2022, meu sogro faleceu. E minha prova foi dia 11 de dezembro de 2022, um mês após o óbito do meu sogro. Um dia antes da prova, a minha avó adoeceu, baixou ao hospital e ficou muito ruim, foi transferida para Petrolina. Nossa, minha cabeça tava assim, ó. Eu fui fazer essa prova, só Deus sabe como. E o resultado, eu não esperava diferente, né? Eu não passei, eu fiz a segunda fase e eu não passei. E eu fiquei chateada, mas era algo que eu já esperava. Porque além de não ter tido tempo pra estudar, tinham acontecido várias coisas que tinham me deixado muito mal. Ok, quando você não passa na segunda fase, você tem direito à repescagem, que é o quê? Você volta pra fazer a segunda fase, sem ter que repetir a primeira. Perdi na segunda fase, vou fazer a segunda fase. Caso eu não passe nessa repescagem, aí eu retorno pra primeira. Ok. Em janeiro de 2023 era a minha colação e o meu baile, que eu vinha pagando, gente, desde o terceiro período, desde 2019. Eu não, né? Meus pais. E ansiedade a mil, né? Eu falei, meu Deus, finalmente, meu baile, meu momento. Foi um ano difícil, 5 anos de curso é difícil. E eu venci um TCC, eu venci uma primeira fase da UAB, não consegui a segunda, mas eu vou fazer a repescagem e vou passar. Só que o que aconteceu? Hoje eu sou casada, mas na época a gente teve uma crise e acabou terminando. Ficamos alguns meses separados e isso me deixou mal. Mas 2 dias antes do meu baile, a minha avó adoeceu, teve uma sepse, né, que é infecção generalizada, e foi entubada. A gente viu que ela passou mal, levou ao hospital, ela foi transferida pra Petrolina. No outro dia, quando a gente foi visitar, minha mãe foi visitar, minha avó estava entubada, com sepse generalizada, com 40% de sobrevivência. Eu entrei em pânico, eu surtei, eu chorei, e aí a gente cancelou o baile, porque não tinha a menor condição de comemorar algo tão, né, tão bom, tão lindo, com minha avó naquele estado. E as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu era apegada à minha avó, né, porque, um spoiler, ela acabou falecendo em outubro de 2024, tá com 8 meses que ela faleceu. Mas na época a gente não sabia o que ia acontecer. Então eu fiz a minha colação de grau, porque não tinha festa, era só receber o diploma e ir embora, né? E assim nós fizemos. Isso aconteceu no final de janeiro, dia 20 e pouco de janeiro, que era a data da minha formatura. Minha avó ficou quase um mês entubada e mais alguns dias no hospital. Então, eu todos os dias saía do escritório, 3 horas da tarde, e ia até a UTI fazer a visita. Sempre acompanhada da minha mãe, ou da minha tia, ou do meu avô, do meu primo, mas eu tinha esse compromisso de todo dia, às 15 horas, estar lá pra ver minha avó entubada e falar no ouvido dela pra ela reagir. Sei que nesse meio tempo, graças a Deus, a minha avó melhorou, ela saiu da UTI, ela não teve sequela. Só que eu perdi a data de repescagem da UAB. Eu perdi a data de repescagem da UAB, porque eu não tinha cabeça.
Eu tava muito mal, eu tava só existindo, eu não dormia. Eu tava com medo de não conseguir passar na segunda fase da UAB, ter que voltar pra primeira. Isso era um atraso muito grande pra mim. Eu tinha acontecido esse meu término, né? Que uns 3 meses depois a gente se resolveu. Mas a minha avó quase morre, eu perdi meu baile. Então tudo aconteceu de uma vez. E aquilo ali me destruiu. É tanto que eu fiquei tomando um antidepressivo. Eu vim me libertar do antidepressivo, acho que foi no início desse ano. Porque eu não dormia. Eu ficava em clara a noite inteira e eu ia trabalhar. E eu chorava pra ir trabalhar. E o chuveiro queimou. E eu tenho um pavor de banho gelado. E eu chorava pra tomar banho, pra ir trabalhar, porque a água estava gelada. E eu não aguentava aquilo. E, enfim, vivi um inferno. E acabei me passando com a data da descrição da repescagem. Isso significa o quê? Que eu tive que voltar pra primeira fase. Pois bem, quis desistir. Liguei pra minha mãe chorando. Eu tive uma crise de choro no trabalho, minha gente. A dona do escritório chamou pra uma reunião de ajuste. E eu já entrei nessa reunião aos prantos, porque eu tinha acabado de descobrir que tinha perdido a data de repescagem e voltaria pra primeira fase. Então eu liguei pra minha mãe chorando muito, dizendo que ia desistir. E minha mãe dizendo, não, a gente vai tentar de novo. Tudo tem um tempo de Deus. Se você não tá bem, não se cobre, não se culpe. E eu, desolada. Tava na base do medicamento. Tomando medicamento pra acordar e ficar ativa durante o dia. E tomando remédio pra dormir. Fiquei assim por um bom tempo, tá? E quando foi em julho, eu fiz a primeira fase. Gente, foi muito difícil. Foi Deus ali também que pegou na minha mão, porque eu não conseguia nem ver o local de prova, não atualizava, não carregava o local de prova. Eu fui assim, sem nem saber onde era a minha prova, mas Deus botou um anjo e a pessoa viu meu nome na lista do colégio que ela tava e falou, ai, tu vai fazer a prova aqui, vem pra cá. E eu fui, e passei. E quando fui fazer a segunda fase, eu optei por sair do emprego que eu estava, porque eu precisava me dedicar, chegou um momento que eu tive que fazer uma renúncia. Ou trabalhar como assistente jurídica, seja lá o que for, sem carteira do OAB, ou sair e me dedicar totalmente ao estudo e ser advogada, que era o que eu queria. Então, eu fiz isso, saí do trabalho, voltei pra Pilar, aí já fui morar com meu namorado, que hoje é meu marido, mas na época era namorado, e as coisas foram fluindo. Então eu fui fazer a segunda fase da UAB, fiz a segunda fase da UAB, gente, tenho certeza que eu fui impecável naquela prova. A prova difícil, nossa, gente, é tantos detalhes que não dá pra contar, mas em resumo, dificílimo, tema difícil, peça que não caía, e quando saiu o resultado, eu reprovei por 4 décimos. Entrei com recurso, porque a gente pode pedir pra ser corrigido novamente. Quando o recurso foi feito, eles colocaram que meu recurso não merecia prosperar, porque aquilo que eu tava pedindo, eu já tinha atingido a nota máxima, só que não tava, a questão tava zerada, e eles disseram que eu estava com a nota máxima, então não tinha que aumentar. E eu me desesperei. Eu falei, tá bom, vou fazer a repescagem. Mas pense que doeu por 4 décimos. Isso foi em setembro de 2023. E a repescagem era em janeiro. Beleza. Eu não aguentava mais ver nada de direito do trabalho, estudando. Chegou janeiro de 2023. Fui fazer a prova. E já fui tranquila, sabe? Porque eu sabia que ali a vitória era minha. Deus já tinha falado comigo várias vezes. Deus me confirmou que aquele momento era o meu. Que era ele que estava me dando. Era ele ali. Não tinha nada que atrapalhasse, que ali era a minha hora. Então eu fui muito em paz. Porque estudar eu já tava sabendo de tudo da prova, né? Mas o nervosismo atrapalha muito. Mas Deus me deu esse conforto que era o meu momento e eu fui. E eu fiz a prova muito tranquila. Aí o resultado saiu em fevereiro de 23. Não, 24. Quando saiu o resultado, eu perdi por 4 décimos. E isso significava que eu teria que voltar pra primeira fase. E eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, como assim? Senhor, tu me confirmou que a aprovação era minha. E eu tô com a mesma nota, a mesma situação, 4 décimos. Chorei, me desesperei. Aí me falaram, é porque Deus tá no negócio. Se Deus não tivesse, não era fácil assim, não. Entrei com recurso. Quando entrei com recurso, fui aprovada. Aí eu tô aqui, ó, com minha queridinha. O melhor de tudo foi que a minha avó conseguiu ver a minha aprovação. Ela não participou da cerimônia porque ela já tava doente, tava fazendo um procedimento no braço. Ela precisou fazer uma drenagem no mesmo dia. Ela tava em Petrolina, em Juazeiro, precisou fazer uma drenagem no braço e não pôde comparecer. Mas eu sou muito feliz que ela conseguiu conseguiu ver e vivenciar a minha aprovação, que era algo que eu queria muito que ela participasse, já que ela não pôde participar da minha colação de grau. E o que eu tenho pra dizer é isso, o processo não é fácil. Tenho empatia com os advogados, porque nem todo mundo consegue de primeira, e não é porque as pessoas não querem passar, ou porque elas não são esforçadas, como em alguns momentos eu ouvi falar pra mim, ai, mas você não tá fazendo nada, só tá estudando pra UAB, ai, que você já era pra ter passado, por que você não passou? Porque não era minha hora, porque Deus não quis que eu passasse naquele momento, eu tive que viver tudo isso que eu vivi pra poder só ter agora minha carteira no momento que ele quis. Aí quando foi em junho de 2024, tive a cerimônia, e eu finalmente me tornei advogada.